Senhoras e senhores, voltamos com Sankari, entrando na reta final do anime, mas lembrando que a história não finaliza, entendeu? Acaba o anime, mas a história não é finalizada porque o final mesmo só tem no mangá. Mas sem enrolação, bora lá! Esse episódio aqui começa sendo narrado pela irmã do Chihiro, assim como o episódio 7 foi narrado pela prima dele, a Hangula, esse daqui é narrado pela irmã dele, que conta que tem observado bastante, tanto o irmão como a Reia. Então tem uma cena do pai dela aparecendo, falando que o irmão dela amadureceu muito, que desde que a menina chegou lá no templo deles, ele tem tido muita responsabilidade. Como ele tem tido muita responsabilidade, isso acabou trazendo muita maturidade pra ele, porque antes da Reia chegar no templo, parece que ele era só um moleque punheteiro de 13 anos que dependia da irmãzinha de 12 anos pra fazer tudo. Mas parece que ter que cuidar de uma zumbi trouxe bastante maturidade e responsabilidade para ele. Já lá na escola, a Pirralha está conversando com as amiguinhas dela e tem uma amiguinha dela que provavelmente chama Lunática, que acredita que a Terra é plana, e tem muitas, vamos dizer assim, conspirações com o governo. E tem casos de zumbi aumentando, porém o governo está tentando esconder isso. Então nessa conversa de vai e vem, as três acabam começando a conversar sobre zumbi, se zumbi realmente existe ou não. Nisso, uma das amiguinhas diz que viu uma das professoras meio que fazendo uma coisa bem estranha, né, como vocês podem ver aí. E agora elas desconfiam que essa professora é uma zumbi, então elas resolvem ficar até mais tarde na escola pra espionar a professora delas. E eu pergunto, essas pirralhas têm mãe não? Cara, se eu chegasse 5 minutos atrasado em casa, eu levava uma surra da minha mãe, porque, sei lá, ela achava que eu tava na esquina vendendo droga, maconha pros traficantes, entendeu? E essas gurias ficam até a hora que quer na rua, e os pais não fazem porra nenhuma. Então, quando elas começam a observar a professora lá, elas percebem que a professora tá alimentando algo, que existe algo dentro daquela bolsa. E numa cena bem tensa, por dizer assim, elas descobrem que dentro da bolsa da professora delas tem um jacaré. Olha, eu vou analisar toda a cena restante em si e depois eu dou a minha opinião sobre essa professora em si. Olha que a professora, ela tá levando as crianças pra casa, ela meio que tem que dar uma explicação, porque caralhos, ela tá levando um jacaré, um animal selvagem, pra escola, deixando na sala de artes dela, e ela diz que o jacaré é o bichinho de estimação dela, e como ela tem muito medo de deixar na casa e o bichinho acabar escapando e fugindo, e ela ama muito o animalzinho dela, que ela não consegue nem ficar longe do animalzinho. Pelo amor de Deus, me diz que isso não é um caso de zoofilia, porque o meu vídeo, eu tenho tanto medo do meu vídeo ser derrubado, porque já tem necrofilia, tem incesto, agora zoofilia pra ajudar. Isso não tá ajudando muito não, mano. Mas em resumo, ela diz que o jacaré é o amor da vida dela e ela tem muito medo dele fugir, por isso que ela leva ele pra escola. Aí as meninas perguntam por que a professora anda tão cansada e tipo, ela anda andando como um zumbi ultimamente, e ela fala que teve um dia, que foi o dia que a guri viu, que ela tava alimentando o jacaré, e ela achou a carne muito saborosa, porque o jacaré comia com gosto e ela resolveu comer a carne a carne cru. Só que o que ela não imaginava, sim, ela não pensou nisso, que a carne cru poderia fazer tanto mal nela e agora tá com uma intoxicação alimentar fodida de ter comido carne cru. Porque ela achava que seria que nem peixe, mas pelo jeito não é. Não dá pra comer carne bovina cru. Agora vamos raciocinar um pouco. É uma professora, fez faculdade, provavelmente tem pós-graduação, e ela acha que é mais seguro levar o jacaré, um animal que, apesar de ser domesticado por ela, ainda tem um instinto extremamente selvagem dentro de si, para uma escola cheia de crianças e deixar a criatura sozinha em uma sala de arte onde qualquer pessoa pode entrar e mexer na bolsa dela e acabar sendo atacada pelo animal selvagem, entendeu? Que levaria à morte dele, mas ela acha mais inteligente deixar a criatura lá na sala e de vez em quando ir alimentar. Agora vamos para parte da comida. Ela também achou que comer carne crua, se fosse carne porca, essa mulher tava morta por salmonela, entendeu? Mas ela acha que comer carne cru bovina seria a mesma coisa que comer peixe. Eu já acho loucura comer peixe cru. Assim, eu vou dar um desconto pra essa professora aí, porque provavelmente ela dá chapada de maconha. Porque essa daí, professor de artes, eles estão num combate constante com os professores de filosofia pra ver quem fica chapado de maconha primeiro. Então eu vou dar um desconto pra essa daí, vai. No final elas voltam a discutir sobre zumbi e a Pirralha acaba falando que tem uma zumbi na casa dela que seria a Reia. Porém as amigas não acreditam, já que a Reia não faz nada que elas acreditam que os zumbi façam, que é o quê? Comer carne de seres humanos, ser canibal. Na verdade ela come só planta, revelando que é uma vegetariana. E as meninas falam, não cara, não é zumbi não, é só uma vegana mesmo, mas não tem preconceito com ela não, a gente não deveria ter preconceito com vegano. A não ser que eles comecem a tentar implantar veganismo nos animais, entendeu? Aí são um bando de filha da puta, tem que botar fogo nesse desgraçado mesmo,
o bichinho não tem culpa de querer comer carne, não. Se você quer comer carne, você come carne. Deixa o bichinho fora disso. Então ela resolve voltar para casa e lá ela começa a ter memórias da mãe dela, de como a mãe dela cuidava dela. Na verdade, ela só tem uma memória da mãe dela. E ela resolve ir no cemitério visitar o túmulo da mãe dela. E lá a Areia acaba encontrando ela. E meio que tem essa cena aqui. Nera-chan, onegai shimasu. Né? Nera-chan? Arere? どうしたの？そんなにうつむいちゃって。あ、顔真っ赤。お熱ですか？冷たい。いけない。私ゾンビだから手をつけてもこれじゃ温度わからないんだった。ママ。ママ？いや、なんでもですよ。ちょっと。Depois dessa cena, ela tenta cair e acaba se machucando. A Areia vai lá e ajuda ela. E também ela acaba vendo que a Areia tem alguma coisa mais familiar com a mãe dela. E depois disso tudo, eu fico imaginando, cara, será que a mãe do Chihiro era uma zumbi? Porque dá a entender que ela não conseguia medir a temperatura da areia. Ela falava de um jeito meio estranho, como a areia, entendeu? Então, tipo assim, ficou isso na minha cabeça. Será que a mãe dela era uma zumbi e por isso que o Chihiro tem tanta tara nessas criaturas? Agora sim, o episódio 10 começa exatamente onde o episódio 8 tinha parado, no sequestro do Chihiro. O menino é levado lá pra mansão e lá ele fica preso e amarrado em uma sala. Ele até pede pra empregada soltar ele, mas ela recusa. E aí quem entra na sala é... ela. Foi mal, cara. Personagem gostosa é meu fraco. Voltando. Então ela entra na sala e começa a falar coisas absurdas, tipo, agora que você tá careca, você deve estar fazendo coisas sem parar, né? Nossa, vocês devem estar fazendo, ó. Então o Chihiro, ele nega que ele não tem feito nada com a areia. E ela lança uma coisa tipo, claro que você não vai fazer nada com ela. Ela é um monstro agora, você nunca vai sentir tesão nela. E o menino fala bem assim, cara, ela é tua filha, você não se sente culpada de, sei lá, falar essas coisas da sua própria filha? E aí vem a bomba. Ela fala, não, eu não sou a mãe da areia. Na verdade, eu sou a esposa do segundo casamento do capiroto. Meu amigo, e agora vem a história. E se preparem, porque é uma história bem pesada, viu? Ela começa a contar a história, a verdade por trás de tudo isso. Muitas mulheres, há muito tempo atrás, faziam de tudo para se tornar a esposa do herdeiro da fortuna dessa família aí. Tanto é que elas resolviam se tornar empregadas para ver se, tipo assim, se elas conseguiam conquistar o cara. Sim, as meninas elas vinham de famílias milionárias, mas elas preferiam se tornar empregadas para tentarem conquistar ele através, vamos dizer assim, dos seus serviços. Tipo, elas falavam, eu sei limpar, eu sei passar, eu vou te tratar bem, eu vou ser uma ótima esposa, casa comigo pelo amor de Deus. Foda-se tudo que as mulheres têm lutado nesses últimos anos com o feminismo, né? Esse anime acaba com tudo, ele joga tudo no lixo, como se fosse nada. Porém, apesar de muitas e muitas meninas meio que se submeter ao pior dos piores serviços pra tentar conseguir um cara rico, ele não sentia interesse em nenhuma. Chegaram até a achar que ele tinha, interesse em homens, que ele fosse gay, né? Tipo assim, porra, tu não fica com nenhuma mulher, automaticamente você vira gay. Não existe nenhum outro motivo pra isso, né? Então, essa aí resolve entrar e ela fala, cara, é impossível ele não se apaixonar por mim, eu sempre consegui conquistar todos os homens que eu quis. Porém, não, ela também não consegue conquistar ele. Ela até consegue se aproximar dele, se tornando uma das únicas empregadas a ficar mais perto dele, mas ainda assim ele não consegue sentir nenhum tipo de interesse nela. Ele não a via como uma pretendente. Em um evento beneficente, ele conheceu
a sua mulher, a mãe da areia. Sim, ele acaba se apaixonando por ela depois de ela meio que conversar com ele. Então, sim, muito tempo depois, ele a pede casamento. Ah, detalhe, ela tem 15 anos. Mas o anime não fala quantos anos ele tem, mas claramente o cara é menor de idade. Vamos lá. Mas mesmo a família sendo contra, não pelo fato dela ser uma menor de idade, mas sim pelo fato dela ser pobre, fudida, eles decidem que não, ele não vai se casar, mas ele vai contra todos da família e acaba se casando com ela. Porém, infelizmente, uma triste situação. Ela acaba falecendo no parto da areia. E, meus amigos, é daqui por diante que a história começa a descer ladeira abaixo. Após a morte da mãe da areia, ele acaba entrando em uma depressão muito profunda, e quem acaba cuidando dele é a gostosona aí. E depois de muito tempo, ela finalmente consegue trazer ele de volta à vida e se casa com ele, mas no final de tudo, ele acaba tendo olhos só para areia. Ela até tenta se aproximar da família, ficar mais perto dele, porém, apesar de tudo, ele continua tendo olhos apenas para a filha dele. De começo, dá para entender que ele era um pai que amava muito a filha, e que depois que a esposa dele morreu, ele queria apenas ficar perto da filha. Pelo menos é isso que ela pensava. Então ela sempre tentava se aproximar, mas no final ele mesmo acaba afastando ela para só ele e a areia ficarem sozinhos. E conforme o tempo foi passando, ela já não sentia mais que fazia parte daquela família, que era uma família apenas de dois. Um pai muito carinhoso que perdeu a esposa, que ama muito a filha dele. Só que não, né? Porque aí aparece um empregado e fala assim: mulher, deixa de ser trouxa, entendeu? Eu sinto muito, mas não tem nada de normal nessa relação. E mostra pra ela o que realmente acontece por trás dos panos aí. Ele, tipo, expõe tudo que esse nojento doentio do caralho fazia com a filha. Depois dessa história muito triste aí, essa vagabunda bêbada, desgraçada, gostosa pra caralho, mas ainda assim uma filha da puta pedófila, tenta meio que abusar do garoto. Sim, ela se sente muito sozinha e ela fala assim: nossa, faz tanto tempo que eu não transo, olha, uma coisa que tem pau, eu vou em cima dele. Ela percebendo que nenhum menino quer ela, do nada aparece o gato aí, ela fala: nossa, que gato bonitinho, você vai me dar atenção, pelo amor de Deus, eu preciso de atenção, socorro, eu tô carente pra um caralho, meu marido não me ama, meu marido prefere a filha dele do que eu, e fica desesperada. Aí o menino lança então ele também é zumbi, ela joga o gato pra longe, como se fosse nada. Luísa Mel só joga o gato pra longe e começa a chorar. Aí aparece uma empregada falando que o doentio lá tá chamando o Chihiro pra ir pra sala dele, e a mulher tipo assim, lança uma frase muito triste, cara. Hã? あの人に相手にしてもらえるなんて。私なんてまだ一度もちゃんと相手にしてもらったことなんてない。Pois é, né? Vagabunda gostosa. Infelizmente, se ela não fosse uma pedófila que tentou abusar de um menino menor de idade que estava amarrado numa sala, eu até poderia ter um pouco de compaixão por ela. Mas depois dessa cena aí é complicado. Pode ser uma gostosa peituda do caralho, né? Mas não dá pra perdoar o que você acabou de fazer, mulher. Mas ela é gostosa. Enquanto isso, a areia sim está atrás do guri, enquanto ele está sendo levado lá pra sala do esquisitão. E ele entra numa sala onde tá cheia de fotos da menina nua, desde quando ela era pequenininha até que ela... No caso, até o tamanho que ela tá hoje em dia. O esquisitão do cacete diz com orgulho que ele que tirou todas as fotos e vem com um papo doentio pro garoto. E o episódio acaba com ele falando que não pode perdoar o menino, que agora ele vai ter que lutar contra o pai da areia para ver quem realmente é o verdadeiro protetor dela e quem será o abençoado que irá ficar responsável por cuidar da areia. E assim finalizamos o episódio 9 e 10, um dos mais doentio na minha visão, tá? Porque, porra, olha a história da menina, olha a história do maluco, olha a história da gostosona do caralho aí, entendeu? Todo mundo é doente. Mano, todo mundo é doente nesse anime, não tem desculpa, entendeu? Todo mundo é doente. Mas é isso daí, né, gente? Não esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Lembrando do nosso evento protagonista da vez, aonde a cada 1000 inscritos você pode ser escolhido para enviar um vídeo aqui pro meu canal e aparecer aqui. Não esqueça de mandar esse vídeo para um amigo ou um inimigo, você que sabe. Fui!